Cuidado com as palavras devo, tenho, pressupõe algo externo. Elas podem ser prejudiciais em vendas, pois podem criar uma obrigação. Quando o vendedor diz, devo fechar essa venda hoje, o cliente pode se sentir pressionado a comprar, mesmo que não esteja pronto. Transferir a responsabilidade. Quando o vendedor diz, tenho que encontrar um produto que atenda às suas necessidades, o cliente pode pensar que o vendedor é responsável por encontrar a solução e não ele próprio. Criar uma barreira entre o vendedor e o cliente. Quando o vendedor diz, tenho que fazer o meu melhor para ajudá-lo, o cliente pode se sentir como se o vendedor estivesse se desculpando antecipadamente por não conseguir o que ele quer. Por isso é importante, vendedores, sejam cuidadosos com o uso dessas palavras em vendas. Em vez de usar a palavra devo, tenho, os vendedores devem encontrar maneiras de expressar a mesma ideia de forma positiva e confiante. Vou te dar algumas dicas para você evitar o uso dessas palavras no teu dia a dia, que seriam assim, foque nos resultados. Em vez de dizer, como eu já disse lá atrás, devo fechar essa venda hoje, eu vou fechar essa venda. Lembra daquela situação que você busca um produto, certo? O teu cliente ele busca um produto e você responde para o teu cliente, eu tenho que encontrar um produto, eu tenho que dar um jeito de te atender, eu tenho que fazer algo. Você já está pressupondo que você não tem o produto ou que você não consegue atendê-lo da maneira que ele gostaria. E que você está ali forçando uma venda, certo? Então, quando você se torna objetivo, é muito melhor você falar assim, que você não trabalha com esse tipo de produto, do que você ficar inventando palavras com devo, ou tenho. Isso daí começa a gerar desculpas, ou que você quer empurrar algum produto que o teu cliente não queira, certo? E isso pode te atrapalhar muito lá na frente, porque porque hoje, vamos falar a verdade, não só hoje, mas hoje muito mais, porque a velocidade da informação, principalmente negativa, ela é muito rápida. Para ele mandar em 2, 3 WhatsApp em grupo, que o vendedor da loja tal, o fulano tal, atendeu ele de uma maneira muito desconfortável, não custa. Para ele não custa. Porque a gente tem, vamos lá, a gente sabe, existem clientes que não têm muita noção. Existem clientes que não têm empatia, certo? Quantas vezes eu já vi, por exemplo, clientes maltratar vendedores só porque o vendedor é novo. E dele olhar para o vendedor e falar assim, você é novato? Você começou agora? Você está num período de experiência? Como se isso fosse uma coisa ruim. Assim como eu já vi clientes falarem assim, eu já falei isso. Eu não sei se é porque eu já passei por isso, mas toda vez que eu percebo que o vendedor é novo na função, eu faço a pergunta, você é novo? Você está começando agora? Eu mesmo falo para o vendedor, falei, então se acalma, respira que vai dar tudo certo. Transmita, sabe? Transmitir palavras de confiança. Falta isso no nosso mundo. Falta isso hoje em dia. A gente poder ter mais empatia com o cliente e o cliente ter mais empatia com o vendedor. Certo? Então, pessoal, concluindo aqui, o uso da palavra devo, tenho, ela gera o sentido de obrigação ou transferir responsabilidade, criando barreira entre vendedor e cliente. Então, vendedores, sejam cuidadosos com o uso dessas duas palavras e tente encontrar as alternativas mais corretas, positivas e confiantes. Cuidado também, não posso e não consigo. Gente, essas duas palavras elas dão a ideia de incapacidade, mas também já cria no teu inconsciente, tá, de que você não é capaz de algo. E isso é muito prejudicial. Isso é muito prejudicial, até mesmo para você, tá? Eu vou sair um pouco aqui da, da, da parte de vendas que a gente está falando, mas, por exemplo, pessoal, vamos falar aqui do lado pessoal agora.
Eu já passei por isso. Eu já passei por isso e eu vejo pessoas passando por isso. Eu lembro quando eu via pessoas emagrecendo 10, 20, 30 quilos, 45 quilos, eu falava, caraca, como é que esse cara consegue? Olha, eu preciso emagrecer e eu não consigo. Então já gera um sentimento de incapacidade, isso já manda para o meu inconsciente que eu não sou capaz, mas eu nem tento. Ou se tento, perco para o meu consciente. Então, vendedor, eu estou falando aqui nessa parte de emagrecimento, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser aprender uma nova língua, pode ser aprender uma nova profissão. Quando eu fui chamado para o PDV, para vir aqui, para dar, ministrar o curso, ministrar o treinamento, falei, cara, eu não sirvo para isso. Depois eu falo, pô, mas eu falo tanto de alta performance, eu falo tanto de vendas, eu falo tanto sobre querer mais, por que eu já estou colocando esse sentimento de incapacidade aqui dentro? Aí, aí você começa a filtrar as coisas. Eu falava assim, cara, eu não me dou bem com câmeras. Tá, mas eu também não tento. Então, como que eu vou falar que eu não consigo se eu não tentei? E aí tem um pressuposto na PNL que é muito legal, e hoje eu dou treinamento de PNL, eu faço terapia em hipnose clínica, e tem um pressuposto na PNL que diz, se um ser humano consegue, eu também consigo. Então, vendedor, aqui, a gente saindo da área de vendas, o que você, de repente, fala que você não consegue? O que você acredita que você não é capaz? Por que isso não? Por que isso passa na sua cabeça? O que acontece que você sente esse bloqueio? Então começa a pensar. Eu lembro, pessoal, quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu tinha vergonha de entrar numa lanchonete, que eu vendia bebida, se houvesse cliente na lanchonete. E eu parava, eu ficava pensando, nossa, gente, eu não consigo entrar, eu não consigo atender esse cliente se tiver mais alguém lá, eu tinha vergonha. Mas isso eu fui trabalhando, a minha crença de capacidade, eu fui trabalhando a minha crença de merecimento, e aí eu trouxe tudo isso para o meu melhor. Há 23, 24 anos atrás, não tinha acesso ao que a gente tem hoje. Por isso que quando eu fui chamado aqui para o PDV, eu falei, cara, eu vou ensinar tudo aquilo que eu aprendi nesses anos, mas para pessoas e não só para vendedores. Então, por isso que às vezes eu saio um pouco, eu estou falando de vendas, aí agora eu estou aqui falando sobre pessoas, porque vendedores são pessoas. Vendedores são seres humanos com sentimentos, com sonhos, com frustrações, com realizações. E a nossa vida é isso, é buscar fugir da dor em busca do prazer. É assim, todos os dias. Todos os dias é assim. Tá passada lá na aula de PNL, que eu falo um pouquinho sobre isso. Mas voltando aqui para vendas, pessoal, as palavras não posso, não consigo, elas são prejudiciais em vendas porque cria barreira entre vendedor e cliente. Quando o vendedor diz, não posso fazer isso, o cliente já se sente desconectado do vendedor e começa a procurar outras soluções, outras alternativas. Transferir a responsabilidade. Quando o vendedor diz, não consigo encontrar um produto que atenda às suas necessidades, o cliente pode pensar que você não está fazendo o teu máximo para ajudá-lo. Ele vai achar que você está pouco preocupado com isso. Cria uma sensação de um vendedor fracassado. Quando o vendedor, por exemplo, diz, ele chega no final do dia, ou chega no final do mês, ou fala, não consegui fechar essa venda, teu gestor, a tua família, alguém, ou até mesmo teu cliente, ele pode se sentir mal por você estar causando esse tipo de problema, certo? Porque não vender faz parte de vendas. É isso, não vender faz parte de vendas. A rejeição, levar o não, faz parte de vendas. Então, pessoal, não posso, não consigo,
é importante que os vendedores sejam cuidadosos com o uso dessas palavras. Então, assim, em vez de você usar não posso, não consigo, lembre-se sempre, aquilo que eu já falei nessa aula. Pense em maneiras de encontrar expressões de maneiras positivas e confiantes. Não passe desconfiança. Não tem problema se você é um vendedor que está iniciando agora, uma vendedora que está iniciando agora. Não se preocupe com isso. Nós estamos aqui para te ajudar mesmo. Nós estamos aqui para te mostrar o caminho. Nós não vamos ensinar aquilo que nós erramos. Nós vamos ensinar aquilo para você que deu certo. Aqui, pessoal, algumas dicas para você evitar o uso da palavra não, não posso e não consigo em vendas. Lembra? Foca sempre no resultado. Em vez de você dizer não posso fazer isso, diga vou encontrar uma alternativa. Lembra sempre, tá? Existe uma certa regra que você pode até pegar todas essas palavras e você vai ver que sempre tem uma regra, certo? Sempre vai ser respostas positivas e confiantes, tá? Não consigo encontrar um produto que atenda às suas necessidades. Imagina você falar assim para o seu cliente: vamos encontrar um produto que atenda às suas necessidades. Eu não trabalho com esse produto, mas eu posso ter outro. Aí o mas entra, certo? Nessa parte, o mas, ele pode entrar. Mas eu posso verificar aqui um outro produto. Mas quando você fala para o teu cliente, vamos encontrar um produto que atenda às suas necessidades, isso traz para ele um sentimento de pertencimento, de parceria, de relacionamento. E isso é muito legal. Isso é muito bacana. Por isso que a gente fala. Eu sempre falo, até nas últimas aulas que eu entreguei, eu sempre falei, já tentaram acabar com o vendedor. Já tentaram colocar call center. Já tentaram colocar venda pela internet. Já tentaram a venda pelo WhatsApp. Mas nada substitui o calor humano. Nada substitui o contato. Porque isso gera conexão, isso gera rapport, certo? Então, pessoal, o uso das palavras não, não posso e não consigo pode ser prejudicial, pois cria aquela barreira entre vendedor e cliente. Ou transferir a responsabilidade, ou criar a sensação de fracasso. Então, vendedores, sejam cuidadosos com o uso dessas palavras e tenta sempre encontrar as alternativas mais corretas para você. Tudo bem?